Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto de Longevidade MAG. Eu sou a Adele Lazarin, jornalista do Instituto, e hoje eu estou aqui com Antônio Leitão, nosso gerente institucional, e um convidado muito especial, que é o jornalista Carlos Sandenberg. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Como é que vai? Muito prazer e muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. Muito obrigado. Obrigado, Sardenberg, pela sua participação. Estamos muito honrados de ter aqui você conversando com a gente essa tarde. Bom, Sardenberg, vamos direto ao ponto aqui. Você é um ícone do jornalismo econômico no Brasil. E agora, tem uma coisa curiosa a respeito da sua carreira que a gente descobriu pesquisando, que você se declarou um jornalista acidental. Você fazia filosofia antes e aí você acabou indo parar no jornalismo meio por acaso, foi isso mesmo? E assim, conta pra gente um pouco como foi isso e como é que um jornalista acidental tem uma carreira tão longeva. Olha, o que aconteceu é que nós estamos falando isso do final de 68 para 69. Eu estudava na Faculdade de Direito da São Francisco e na Faculdade de Filosofia da USP, da Maria Antônia. E eu ganhava vida dando aula em cursinho, primeiro no cursinho do Grêmio, depois no cursinho Equipe, que eu ajudei a fundar junto com um grupo de a gente saiu do colégio, do cursinho do Grêmio e fundamos o Equipe. Bom, o meu objetivo era fazer uma carreira acadêmica na área de filosofia política, sociologia e tal, estava me preparando nessa direção. E aí, de 68 a 68 foi o AI-5, né? Depois veio uma tremenda confusão. Na faculdade de filosofia foi impossível terminar o curso, porque vários professores foram cassados, expulsos, admitidos, então nem tinha aula, né? Faltavam umas 2 ou 3 matérias, mas não tinha professor para dar aula. Enfim, havia uma situação, a faculdade estava um caos e tal, e além disso eu tinha uma militância estudantil, né? Eu tinha sido vice-presidente do Grêmio, que era o centro acadêmico da Faculdade de Filosofia, tinha uma atividade importante no movimento estudantil na Faculdade de Direito, e isso tudo criou muitos obstáculos. Era aquela época que tinha muita gente que estava entrando para a luta armada, e, enfim, o ambiente era muito tumultuado. E o fato é que eu não podia ir na faculdade, né, nas escolas, nem numa nem noutra, porque corria riscos, né? E também não podia mais dar aula no cursinho. O cursinho foi invadido pela polícia, depois, enfim, houve uma série de repressões e tal, né? Que, na verdade, eu não fui preso, até um pouco por acaso, de não estar no lugar na hora errada e tal, mas, enfim, o fato é que eu não podia mais dar aula no cursinho e também não tinha como frequentar a faculdade. E aí, por indicação de amigos, me arranjaram uma vaga num jornal de bairro e depois no Estadão. Eu fui fazer um teste no Estadão e, na época, eu entrei na carreira da seguinte maneira: eu cheguei no Estadão por indicação de alguém, e um jornalista que já morreu, ficou muito meu amigo depois, o Saul Galvão, que depois virou um ícone da gastronomia, do vinho, né? Na época ele era editor de geral do Estadão. Ele me recebeu, me deu uma porção de matéria de repórteres e de agências de notícia e falou: reescreve isso aqui tudo na linguagem do jornal, isso aqui está tudo mal escrito, né? Me deixou numa sala com uma máquina de escrever Olivetti, uma máquina mecânica, e eu escrevi umas 4 ou 5 matérias. Ele voltou, olhou, falou: você tem carteira de trabalho? Eu falei: tem. Ele falou: então traz amanhã. Olha, assim, já chamando para a prática ali, já chamando direto para a ação. Eu cheguei no dia seguinte, já me encaminharam lá para o departamento de pessoal, mas no mesmo dia eu já desci
para a redação e fui para uma mesa, que a gente chamava o mesão, que era onde ficavam os copydesks. Copydesks eram os jornalistas que reescreviam as matérias, os repórteres na época. E tinha muita matéria que era transmitida por telefone, né? O repórter estava no local, ele ligava para a redação e aconteceu isso, isso, isso. E tinha uma pessoa que pegava aquilo tudo meio ao olho, assim, né? Sem redação, sem nada. E aí passava para a gente olhava e reescrevia aquilo, botava como matéria de jornal. Aí eu fui lá para a coisa e aí eu no começo eu encarei aquilo como assim uma coisa provisória. Eu ficaria ali por um tempo e voltaria para a faculdade assim que as coisas se arrumassem. As coisas não se arrumaram, só foram Não se foi tão arrumar rápido, lá, né? só foram se arrumar lá nos anos 80 com a anistia, né? E aí o fato é que eu fui ficando, gostei muito da profissão, me senti muito bem na redação, e aí fui fazendo carreira. Aí fui fazendo carreira e foi isso. Entendi. Fiquei os primeiros 25 anos da minha carreira, eu fiquei na imprensa escrita, tive no Estadão, na Veja, na Isto Legal. É, no Jornal do Brasil e na Folha. Passou por quase todos os veículos, então, É, aí que relevante, né, da e, imprensa nacional, né? tive na Veja também, falei Veja, né? Sim, sim. Estadão, Veja, Isto É, Legal, Jornal do Brasil e Folha. legal. E eu estava nisso, acho que estava no Jornal do Brasil ainda, ou saindo do Jornal do Brasil, quando recebi o convite para ir trabalhar, fazer comentários de economia na CBN, que Uhum, estava começando a Rádio CBN. uhum, E eu uhum. topei, e aí fui ficando, fui fazendo aos poucos, eu fui saindo da imprensa escrita e ficar totalmente na mídia eletrônica, né? Aí fui Mas para a a tua, rádio. mas a tua abordagem você sempre trabalhou a perspectiva do jornalismo econômico ao longo dessa tua Não, trajetória? não, Não. não, 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 não. Quando eu comecei, eu trabalhava em geral. Quando eu Uhum. fui da Veja para Brasília, eu trabalhava em Ah, política, tá. assuntos nacionais. Depois, e aí, a um determinado momento que eu comecei a me dedicar mais à economia. Legal, legal, Foi, legal. E uma das coisas que aconteceu foi nessa um breve... acaso. Também o negócio Desculpa, da perdão. economia também foi meio casal. Eu sempre fui estudioso de economia, Uhum, assim, independentemente, né? uhum, Gostava do assunto e estudava muito por conta. E quando chegou em 82, eu participei da campanha do Montoro, e sim, aí eu fui para o governo, fui ser assessor do João Sayad, certo. em 83, na Secretaria da Fazenda. E o João Sayad começou a montar um grupo de economistas para elaborar políticas econômicas. A ideia era a seguinte: era 83, estava na cara que a ditadura ia cair, não é? Que a ditadura ia cair, então o João Sayad e outros economistas falaram: a gente tem que preparar uma política econômica para quando cair a ditadura Perfeito. e o MDB for para o governo, que era o MDB que ia, né? Sim. E aí o Sayad juntou vários economistas, começaram a trabalhar, e eu fiquei assim meio que de secretário do pessoal, fiquei escrevendo coisas, Uhum, fazia relatórios, entrevistava um, entrevistava outro, depois eu fiquei legal. fazendo uma ponte entre os economistas e os políticos, né, Uhum, fazendo uma ponte entre os uhum, economistas e os políticos, participei lá do lançamento do Plano Cruzado, aí já estava lá em Brasília, perfeito. e quando eu saí do governo em 87, eu escrevi um livro sobre a história do Cruzado, um livro Certo. que vendeu muito bem na ocasião, e aí o Jornal do Brasil me chamou para fazer economia, e aí eu virei jornalista de economia. Entendi, entendi. As coisas foram acontecendo, né? Uma linha puxou a outra, vamos dizer assim, né? Exatamente, foi meio, por isso que eu falei Legal. acidental, porque Aham, as coisas foram aparecendo, eu fui aproveitando e assim legal. acabei entrando
no jornalismo econômico, né? Perfeito. E uma coisa interessante, né, Sardelmeiro, você, enfim, é um homem, veio do século XX, entrou no século XXI, né, continua trabalhando. Uma coisa que aconteceu, né, que é uma pauta importante aqui no nosso instituto, é essa questão do crescimento da expectativa de vida, né? Isso está acontecendo e está trazendo muitos impactos, e muitos deles na esfera econômica, né? E ainda, para aproveitar um restinho dessa tua fala inicial, que fala do mercado de trabalho e da tua experiência, né, da tua carreira, um dos desafios que vem com essa questão da maior longevidade é o trabalho, é o mercado de trabalho, né? As pessoas ficarem mais tempo no mercado de trabalho, terem espaço no mercado de trabalho, que muitas vezes limita um pouco a participação de pessoas mais velhas, às vezes nem tão velhas assim, né? Como é que você avalia isso? Como é que é a tua leitura disso? Isso mudou? Como é que é isso no jornalismo? Olha, por exemplo, se você olhar, eu fiquei 25 anos na imprensa escrita e passei por vários veículos. Uhum. Depois eu fiquei 25 anos na CBN e na Globo, né? Uhum. Então, eu nunca trabalhei em outra rádio, em outra emissora, então estou lá esse tempo todo, né? E para você ver uma coisa, quer dizer, hoje na Globo, entre os jornalistas ativos, eu sou o segundo mais velho. O mais velho é o Gabeira, está com 80, e eu estou com 76. Isso é uma situação, como você dizia, é uma situação que se você olhar, porque se você olhar para o vídeo, você vai ver que tem um monte de gente jovem, né? E depois os mais velhos, se você olhar, por exemplo, o Jornal das 10, tem o Gabeira, eu e o Pontual, né? O Pontual é um pouco mais novo que eu, deve ter 74, né? Mas o resto é tudo gente muito, muito jovem, né? Até gente muito, muito jovem, né? Então, a gente sobrou, porque se você olha nos tempos recentes da Globo e de outras emissoras, os mais velhos foram saindo, né? Os mais velhos foram saindo e ficamos lá nós três, né? Mas eu acredito que, não sei porquê, né? A decisão lá da casa e tal, e eu também fui ficando, e o fato é que a verdade também é que eu me adaptei muito bem aos novos meios. Entende? Ao eletrônico, eu fiz várias coisas na TV que foi pioneiro, né? Como, por exemplo, de lidar com o telão, escrever na tela e tal. Perfeito. Nós começamos isso no Jornal da Globo, quer dizer, embora eu fosse o mais velho da turma, na verdade, eu que comecei com essas tecnologias novas e tal, participei muito animado dessas novas tecnologias, e fui ficando. Mas, para falar sinceramente, eu acho que o meu ciclo assim na imprensa, assim, de primeira linha, assim, direto, quer dizer, eu acho que tá chegando ao fim, né? Já tenho 53 anos de profissão, né? E eu acho que assim, esse negócio de você estar na linha de frente, na linha de combate e tal, eu acho que para mim já estou encerrando o ciclo. Aí não é que eu vou parar de trabalhar, mas eu vou fazer outras coisas diferentes, né? Claro. Não, mas assim, eu acho que a tua fala é muito legal, porque ela sinaliza justamente, primeiro, com relação a uma transição, né, de todas as etapas aí que você descreveu, né, assim, quando chegou o digital, quando chegaram novas tecnologias, você fez um esforço de adaptação, enfim, você estava, enfim, numa idade mais jovem, ainda mais cedo na tua carreira, então foi importante para a tua manutenção esse esforço ou interesse, ou ambos, né, para que tivesse uma maior longevidade, né, uma permanência tua, e agora você continua com uma perspectiva talvez de sair da linha de frente, mas ainda, obviamente, dando a tua contribuição, que certamente ainda há algo que contribuir. Então, interessante a tua fala. Eu queria falar um pouquinho de economia. Afinal, né, acho que também uma das coisas que a gente tem uma expectativa sua aqui nessa conversa. Assim, você acha que também olhando um pouco para a tua perspectiva, né, de quem
quem está aí como jornalista econômico há muitas décadas acompanhando, tanto até na esfera pública, até no setor público, né? Também no governo, o comportamento financeiro da população brasileira mudou nas últimas décadas? A gente sabe que a gente saiu de uma época de hiperinflação, entrou no real, né? O que mudou no comportamento financeiro do brasileiro nas últimas décadas e o que influenciou essas mudanças, se elas aconteceram? Olha, certamente mudou. Mudou o comportamento financeiro. Hoje, embora falte educação financeira para parcelas importantes da população, eu acho que uma parcela muito grande, especialmente a classe média, aprendeu algumas coisas, especialmente a guardar dinheiro. Porque na época da superinflação, quando eu comecei no jornalismo, nós tínhamos uma inflação atrás da outra, uma moeda atrás da outra, né? Eu lembro que para os meus filhos eu dava mesada qual é o valor da mesada? É um cheeseburger e uma Coca-Cola, entende? Então, e uma entrada de cinema, então, porque o valor variava quase toda semana e tal, entende? Então, depois do real, quando houve a estabilização da economia, aí, com certeza, a população começou a aprender a realmente poupar dinheiro, né? E houve uma entrada muito grande de pessoas no investimento em ações, depois em compra de investimento em renda fixa, primeiro investimento em renda fixa, depois investimento em ações. E eu acho que houve uma mudança significativa aqui no comportamento das pessoas. Eu lembro que os primeiros cadernos de economia, de finanças, a gente explicava o beabá, né? Que era o que é poupança, o que é não sei o quê. Hoje todo mundo sabe, né? Hoje a gente diz na rádio, olha, está melhor aplicar em renda fixa do que em poupança. Todo mundo, enfim, nosso público entende, né? Participa, pergunta e tal. Então, de fato, eu acho que comparando assim ao longo da carreira, eu acho que a nossa situação melhorou. A situação como um todo melhorou. Do país, né, você diz? Isso. Quando eu entrei no governo, por exemplo, isso foi em 85, né? O governo Sarney, cara, para ser o governo Tancredo, a gente não conseguia nem calcular o orçamento. Entende? Era tão bagunçado que você não conseguia calcular receitas e despesas, entende? Teve até um programa do FMI que veio aqui para dizer como é que fazia um orçamento, como é que montava, como é que calculava as despesas. Havia vários tipos de orçamentos paralelos e tal. Então, houve uma evolução muito grande, a criação da Secretaria do Tesouro, Secretaria da Receita. Então, houve uma mudança bastante grande na gestão pública. Mudanças assim essas que atingiram assim o seu melhor momento no governo Fernando Henrique no primeiro mandato do Lula. Foi um momento de muita regularização das finanças, criou-se o Banco Central, né? Então foi uma mudança importante e as pessoas aprenderam a lidar mais com o dinheiro. Depois houve turbulências, a Dilma, agora o governo Bolsonaro, né? A economia piorou, mas você veja, a gente está reclamando, e justamente, de uma inflação de 10% ao ano. Entende? A gente fazia 40% no mês. Né? Então, impensável, né? Tem gerações, tem aquela história, né? Hoje você já tem uma geração que está em idade adulta, na verdade, e que desconhece totalmente essa realidade, que fica assustada, né? Olha para o cenário atual, como você está falando, nossa senhora, cada ida ao mercado é um susto, imagina como é que era antes do real, né? Não tinha, antes, o que a gente fazia? Era as pessoas recebiam o salário e corriam para o supermercado, gastaram tudo. Né? Enchia o carrinho, comprava tudo que podia comprar e tal. Porque no dia seguinte estava mais caro. Entende? Então, claro. Por exemplo, desapareceram lojas de rua, pequenas lojas, porque não valia a pena, né? E nem tinha escala. Hoje, você vê, tem loja de rua, mercadinho de rua e tal, não sei o quê, porque as pessoas não precisam fazer a compra do mês como se fazia antes, né? Claro.
Claro. E então mudou bastante nesse aspecto. Então nós tivemos agora houve um retrocesso grave nos últimos tempos, né, de Uhum. desajuste das contas públicas, essa inflação de 10% ao ano, que pelos padrões atuais é muito elevada e tal, mas, digamos assim, no conjunto, a situação é melhor do que era em Claro. 80, Sim. 90 e tal, né? Perfeito. Perfeito. Acho que é basicamente isso. As pessoas Legal. aprenderam que precisa guardar dinheiro para a velhice, embora muitos não consigam fazer isso, né? Sim. Mas Sim. essa noção hoje está mais clara, né? Está no horizonte das pessoas, pelo menos, né? Assim, como agora é interessante, né? Assim, a gente fala muito, né, aqui no Instituto de educar financeiramente as pessoas, de orientar, levar a informação e de envolver elas, envolver, né? Dar mecanismo para que elas se envolvam na criação desse futuro, né? Da criação desse futuro financeiro, mas tem É, também esses elementos contextuais que são importantes para que, inclusive, seja possível uma tomada de ação é, individual relevante, né? exatamente. Tem mais dois assuntos que eu gostaria de tocar com você. Eu sei que a gente tem tá quase na nossa hora, mas então eu vou trazer dois temas aqui e pedir teu comentário final. Ainda um pouco fazendo essa conexão que a gente acabou de falar, né? A gente viu um debate recentemente, isso ainda está acontecendo, né, em alguns fóruns, né, da questão da educação financeira e disso se formalizar, né, disso estar ali no ensino escolar, de fato. Você acha que isso é relevante? Quer dizer, Tem, formalizar a educação financeira é importante? acho muito importante. E vou te dar um Uhum. exemplo. Eu tenho um neto que um dos meus filhos mora nos Estados Unidos e o filho mais velho dele tem 13 anos agora. Quando ele tinha 10, 11, ele aprendia na escola a taxa de juros. Olha só. Aprendia na escola. Ele me ligava, mostrava a lição dele e tal, poupança, taxa de juros, valor do dinheiro. Tinha isso, aula regular na escola. Me mostrou o caderno, eu fiquei muito bem impressionado, entende? Porque era exatamente educação financeira uma criança de 12 anos. Entende? Claro, claro. Ele sabe poupar dinheiro, sabe a ideia de guardar para o futuro, tem noção e tal. Eles até me Legal. chamaram, eu fiz um live com a classe dele, eles tinham Que 12 legal. anos, e eles perguntaram disso, de guardar dinheiro, quanto é que era e tal, como é que faz, enfim, educação financeira formal. Sou 100% a favor, e desde o primário, Legal. desde o Legal. ensino fundamental. Perfeito. Bacana. Última pergunta aqui, Sardenberg. Você, como economista, deve ser abordado com frequência nesses termos, né? Aquela pessoa que chega, o que que eu faço com o meu dinheiro? Né? Como é que eu me preparo para ter uma poupança? Como é que eu me preparo para aposentadoria? Onde eu invisto? Assim, eu sei que são muitas frentes, né? E a gente trabalha isso por um conceito que a gente chama longevidade financeira, onde justamente tem vários pilares, né? A construção desse bem-estar no longo prazo, mas assim, qual é a dica que você dá normalmente quando as pessoas chegam a você pedindo uma orientação? O que você recomenda que elas façam? Pensando assim, no cidadão mediano que não conhece muito, que está sensibilizado, como você falou, né? A gente teve um avanço aí no Brasil nos últimos décadas, então a gente também não está assim na estaca zero, mas ainda não temos a educação financeira ainda formalizada, temos muitos avanços, estamos passando por alguns É, retrocessos. Então, assim, para essa pessoa, o que você recomenda? olha, para simplificar, é claro que varia conforme a pessoa, o grau Claro. de educação das pessoas e tal, mas para simplificar, eu digo o seguinte: se você é jovem, bolsa de valores. Pronto. Né? Se você é jovem, bolsa de valores. Por duas razões. Primeiro, porque as empresas valorizam. A empresa valoriza, se você olhar no longo prazo, é um bom investimento. A bolsa flutua muito, mas você escolhendo ações corretas, empresas boas e tal, e você vai. E o jovem pode fazer isso porque o jovem tem tempo de recuperar, porque a bolsa cai, você perde dinheiro, mas
Sendo jovem, você tem tempo de recuperar. Se não é jovem, Tesouro Direto, renda fixa. Ponto final. Legal. Maravilha. Perfeito. Faça a sua... E hoje o Tesouro Direto está muito legal. Então, é assim, é jovem, vai para a Bolsa. Por exemplo, me perguntam muito sobre Bitcoin. Uhum. Eu falo, quantos anos você tem? 29. Vai. Arrisca na Bitcoin. Quantos anos você tem? 60. Ih, nem pensar. Nem pensar, imagina. E qual é assim, eu sei que, claro que também isso também vai uma questão de proporção, né? Você, à medida que essa transição do jovem para o velho, ela vai mudando, não é um corte perfeitamente definido, né? Você vai mudando a tua proporção de risco que você vai tomando e tal, mas assim, exato. o que você, se você fosse dizer um número mágico aí, onde é que é o ponto de virada aí dessa mudança de um cenário para outro que você acabou de descrever? Os 40, os 45? No meu caso, foi 50. Foi 50. Foi 50 que eu pensei... 50, vou mudar minha estratégia, vou mudar de estratégia. Eu fiz 50 e tive um câncer. Então, levei um susto, né? Claro. Falei, bom, gente, então vamos com calma, né? Vamos trilhar na segurança, né? E agora também tem outra... Eu estou na TV faz bastante tempo, né? E no jornalismo econômico, na TV, tem a regra que eu não posso comprar ações, né? E é do nosso código, né? Eu não posso comprar ações por óbvio, né? Não posso comprar ações da Petrobras e depois ir lá na TV dizer que a Petrobras está bem ou está mal, né? Entendi. Então, ações eu não compro mesmo por razões enfim, do nosso código de ética, né? Perfeito. Mas tenho em fundos e tal, mas se você olhar o meu perfil hoje, ele é claramente conservador, né? Conservador e de manutenção. Já juntei dinheiro, então isso. Agora, no meu caso, foi 50 anos, porque houve esses 2 episódios, né? Eu levei um baque, claro. Mas aí foi bem e tal, e a mídia eletrônica paga melhor do que a mídia escrita, então eu pude guardar dinheiro, né? Sempre gastei menos do que eu ganhava, que essa é outra regra de ouro, né? Claro. Gastar menos do que você Essa ganha. vale para qualquer idade, né? Para qualquer idade é uma regra fundamental, né? Gastar menos do que ganha. E isso eu falo sempre, e eu sempre segui isso a partir de um determinado momento. Quer dizer, nem sempre dá para as pessoas fazerem, porque tem momentos de salário ruim e tal. Mas assim que, digamos assim, meus salários melhoraram, passou a pôr em prática. Eu gasto menos do que eu ganho. Isso Legal. Já há muito tempo. Agora, eu estou entrando numa fase de gastar o que eu guardei. Legal. Merecido, né? Também trabalhou muitas décadas nessa Sardenberg. O problema, só para terminar, claro. O problema de você gastar o que você juntou, você fez uma poupança e tal, então é razoável você falar, bom, agora eu vou aproveitar um pouco mais da vida, né? Mas aí o problema é o seguinte, quantos anos você vai viver? Não é? Você fala assim, eu vou gastar, sei lá, 30 mil por mês, eu calculo o que eu tenho, dá. Aí você vive mais. Aliás, outro dia eu fui no médico, fiz uma porção de exames e tal, o Dr. José Augusto Souza, que é muito legal. Ele falou, eu tenho para você uma boa e uma má notícia. Eu falei, qual é a boa notícia? Ele falou, a boa notícia é que os exames estão ótimos, você vai viver muito. Eu falei, e a má notícia? Que vai precisar de mais dinheiro, né? Por isso que, mesmo com a sua saída da linha de frente do jornalismo, talvez continuar trabalhando um pouquinho, fazendo uma renda aqui e ali, caia bem, né? Perfeitamente. Necessariamente, talvez, né? Pois é. Bom, Sardenberg, muito obrigado pelo papo, pela conversa, pelo seu tempo. Foi um prazer.
E, Obrigado. enfim, até a próxima. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Adele. Obrigado pela participação e até uma próxima. Estou à disposição. Muito obrigada, Sedenberg. Muito obrigada, Antônio. E obrigado a vocês também que acompanharam e que curtiram essa nossa entrevista. Lembrem-se que aqui no canal do Instituto de Longevidade você tem os melhores conteúdos para se planejar, para viver mais e melhor. Então, se ainda não curtiu o vídeo, dá aquele like aqui embaixo, segue o nosso canal, ativa o sininho para receber nossas notificações e fique à vontade para conhecer os outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso portal, no nosso YouTube. Então, até a próxima e muito obrigada.